Graça e paz, shalom, que bom ter você aqui mais uma vez, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que clicou nesse vídeo, fica comigo até o final, porque tem ensinamento da Palavra de Deus para a sua vida. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, uma escola de discípulos, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo. E eu estou estudando acerca do rei Davi e eu quero dar continuidade a esse estudo com você, muito interessante. Em 1 Samuel capítulo 17 tem aquela palavra de quando Davi enfrentou o Golias, né, o gigante Golias, e matou aquele gigante. E é muito interessante essa passagem e tem uma expressão, né, que eu e você dizemos que os dias são difíceis, que a gente está matando um leão e um urso por dia, está matando um gigante por dia, e isso é verdade, né? É assim que nós temos vivido. E eu quero falar a respeito de alguns ensinamentos da palavra de Deus a respeito do que Davi fez para destruir aquele gigante. Primeiro quero te dizer que o que é gigante? Gigante é algo muito grande, né? Que ocupa muito espaço. Então, aquilo que ocupa muito espaço na sua vida, aquilo que ocupa muito a tua atenção, aquilo que tira o teu sono, aquilo que, sabe, quando você acorda, a primeira coisa que você pensa, às vezes os nossos problemas são tão grandes, as circunstâncias são tão grandes que aquilo ocupa tempo demais nas nossas vidas. Esses são os gigantes que nós temos que destruir, que nós temos que matar. Amém? Dito isso, nós precisamos entender, queridos, que se nós somos matadores de gigantes, e nós somos matadores de gigante, não é mesmo? Nós precisamos entender que o que determina o resultado não é a nossa capacidade, mas o que determina o resultado é a escolha de Deus. Deus nos escolheu para esse tempo. Efésios diz isso, que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo, para nesse tempo sermos filhos de Deus por adoção, sermos santos e irrepreensíveis e fazermos a vontade de Deus. Então, queridos, Davi ele tinha tudo para dar errado, ele era o caçula, ele era o que sobrou, ele não tinha idade, ele não tinha tamanho, ele não tinha recurso, ele não tinha posição, ele não tinha capacidade, mas Davi sabia que ele tinha sido escolhido por Deus e ele sabia o que era andar em aliança com Deus. Sabe como que eu sei isso? Porque quando ele chegou lá no exército, lá no campo, ele viu o exército do Deus vivo, todo acuado, e aquele gigante enorme afrontando o exército. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele sabia que ele andava em aliança com Deus e aquele gigante não. Por isso ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, querido Davi, ele sabia quem ele era e principalmente ele sabia quem era Deus. Aqueles soldados lá sabiam tudo do gigante. Quanto ele media, quanto que pesava sua arma, que ele tinha mais 7 irmãos, se não me engano, que ele já lutava desde não sei quanto tempo. Eles sabiam tudo a respeito do gigante, mas Davi sabia tudo a respeito de Deus. E ele usava situações que ele já tinha vivido antes, como por exemplo, ele já tinha lutado com um leão e Deus tinha dado vitória a ele. Ele já tinha lutado com um urso e Deus tinha dado vitória a ele. E ele dizia: Deus me livrou do leão e do urso e vai me livrar desse gigante também. Então, Davi, ele ia do passado, passava pelo presente e lembrava e tinha digamos assim, uma meta futura, que era matar aquele gigante. Passado, presente e futuro, com o mesmo Deus, com a mesma fé. Então, matador de gigante, em qualquer situação adversa, lembra o Deus que ele serve. Então, o que determina, querido, o teu sucesso, o que determina a destruição desse gigante que se levanta contra você, não é a tua capacidade, mas é o teu Deus e a escolha que Deus fez. Ele escolheu você.
tenha os olhos fitos em Deus. Como eu já disse, enquanto todo mundo olhava para o gigante, Davi olhava para Deus. Sabe? O problema é que gigante ocupa muito espaço, ele vai dominando todo o ambiente, ele enche todo o lugar dele mesmo. Então toda a conversa era sobre ele, sabiam tudo a respeito dele, sabe? Como hoje em dia, tá todo mundo em crise, tá todo mundo quebrado, o Brasil vai quebrar, nós seremos destruídos, sabe? Mas Davi teve discernimento e Deus está te chamando para ter discernimento nesse tempo. Ele entendeu quem era aquele gigante. Aquele gigante não tinha aliança com Deus, ele era só um incircunciso filisteu, fora da aliança, contra o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. Então não existe gigante maior do que o teu Deus, querido. E desse Deus que é maior do que todas as coisas, ele habita em você. Então você é maior do que isso. Confie em Deus, Ele vai te livrar do leão, do urso, do gigante, do problema, de tudo que aparecer. Você acha mesmo que Deus não vai se levantar e dar vitória ao seu povo? Pois tenha certeza disso, querido, em nome de Jesus. Outra coisa, não lute com as armas de Golias. Sabe, Davi não lutou contra Golias com as armas de Golias, por isso ele venceu. Então você não tem aquela malandragem que os outros têm, você não tem aquela malícia que os outros têm, você não tem aquela maldade que os outros têm. Nós não somos assim, queridos, nós somos diferentes, então a gente não faz do mesmo jeito, a gente confia em Deus, a gente age do jeito de Deus, a gente continua fazendo a vontade de Deus mesmo quando dá errado, porque, querido, a gente vence no final. Nós já conhecemos o final da história, a gente vence no final. Então, querido, a gente precisa andar naquilo que a gente acredita, andar naquilo que a gente sabe, andar naquilo que a gente crê. Pode ser simples, querido, mas tenha certeza que é eficaz. A fé é eficaz. Quem não crê, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, creem que Deus é quem Ele diz que é e que Ele faz o que Ele diz que faz. Então nós precisamos continuar crendo e usarmos as nossas armas. A nossa arma é oração, a nossa arma é jejum, a nossa arma é a verdade, a nossa arma é perseverança, a nossa arma é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, a armadura de Deus, porque a nossa batalha ela é espiritual, a nossa luta é espiritual e não carnal, e as nossas armas, elas são espirituais também. Querido, também não dê ouvido a vozes estranhas, sabe? Não se confunda com cobranças indevidas. Quando Davi chegou lá, Eliabe, o seu irmão, já foi dizendo, bem, o que você está fazendo aqui? Por que não está cuidando das ovelhinhas lá do teu pai, do nosso pai? Você está querendo tirar vantagem, né? Davi só disse, o que eu fiz? E virou e continuou fazendo a vontade de Deus. Sabe, não ouça a voz dos outros. Quando ele chegou diante de Saul, Saul disse, meu Deus, meu filho, esse gigante já luta desde antes de você nascer, você jamais vai ter vitória contra esse gigante. Daí tentou colocar a armadura dele, né? Quando Davi disse para ele assim, não, Deus me deu vitória sobre um leão e um urso e vai me dar vitória contra esse gigante também. E mesmo não acreditando muito, Saul disse, então vai, tentou colocar a armadura dele, mas Saul era muito maior que Davi, ele não conseguia nem andar com aquilo, então ele foi com aquilo que ele acreditava, ele catou 5 pedrinhas lá no ribeiro, pegou a sua funda e foi com isso que ele lutou, sabe? Não ouça o gigante, aquele gigante afrontava e dizia, não tem homem aí, eu vou matar. Quando Davi chegou diante do gigante, o gigante disse, olha, eu vou te matar como qualquer animalzinho aí, é hoje que você vai morrer nas minhas mãos. Então não ouça as vozes estranhas, ouça a voz de Deus. A voz de Deus é como voz de muitas águas, ela é a voz que fala mais alto
para você não ouça a voz do inimigo, não acredite na voz do inimigo, acredite na voz de Deus. E Ele diz na palavra dele que nós já somos mais do que vencedores e que Ele sempre nos conduz em triunfo. Tenha convicção de um matador de gigante, querido. Davi, ele acertou a pedrada, aí ele correu, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Então você precisa acabar com esse gigante. Você precisa ir lá e cortar a cabeça dele, querido. Matador de gigante não se rende. Matador de gigante luta até o fim, até ter a vitória. Ele não desiste. Sabe, tem pessoas que têm problemas gigantes e que passam a vida inteira com aqueles problemas e nunca resolvem. Sabe, como se fosse um gigante que eles colocam numa coleirinha e vão andando por aí. Não, o gigante foi criado para você matar, para você acabar com ele. Então, na vida de um homem segundo o coração de Deus, há um matador de gigante. Isso não pode faltar nas nossas vidas. Com convicção, com perseverança, com paixão. A gente precisa entender que a gente foi escolhido por Deus, ter os nossos olhos postos em Deus, ouvir somente a voz de Deus, usar as armas que Ele tem nos dado e com essa convicção ter perseverança diante de toda e qualquer circunstância. E aí, querido, Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Não desiste, lute até o fim, seja um matador de gigante. É para isso que Deus te chamou. Pai, em nome de Jesus, essa palavra foi muito relevante na minha vida, por isso eu compartilhei com os meus irmãos. E se está sendo relevante na vida dos meus irmãos, que os meus irmãos possam compartilhar com outros, que ela seja verdade em nós, que ela venha trazer ânimo, que ela venha trazer força, que ela venha revigorar a nossa força, que ela venha em nome de Jesus produzir em nós o resultado para que ela está sendo enviada, que a gente se levante e lute para vencer, porque quem luta conosco é o Senhor dos Exércitos. Nós temos aliança contigo e aqueles que não têm aliança contigo não vão prevalecer contra nós, não vão prevalecer contra o Senhor. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido? Que essa palavra gere vida no seu coração, que você se levante com todo o gás, com todo o ânimo, sabendo quem você é e principalmente quem é o teu Deus, e que você vença todos os gigantes que se levantarem contra a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.